Fala pessoal, beleza? Depois de mais de um ano sem publicar um relatório gerencial, Nord 11 decide finalmente, garantir uma maior publicidade dos seus atos, respeitar um pouco o cotista e publicar o seu relatório gerencial do mês de julho de 2024. Ele saiu na data de hoje, 2 de setembro, mas eu já adianto para vocês que tem muita informação aqui e nem tudo é muito legal. Eu nem digo que eu fiquei decepcionado com o que eu vi aqui, porque eu já esperava que não ia vir coisa boa na hora que esse relatório gerencial saísse. Eu só não esperava que ia ser tanta porcaria por parte dessa gestão. A primeira coisa que assusta a gente é quando a gente olha aqui o valor da cota patrimonial cair para 6,60. O valor da cota ele era divulgado mês a mês aí na faixa dos 12,60 e do nada a gente tem essa queda aqui de quase 50% no valor da cota patrimonial, isso em 31 de 7 de 2024. Eu já deixo claro para vocês que isso daqui provavelmente vai reduzir mais, porque aqui ao final eles publicaram essa informação e houve um evento subsequente, que foi uma reavaliação dos ativos, e que dessa forma as equities do fundo e o Serra Verde Fundo Imobiliário foram impactados negativamente em 77,04% nas equities e 54,61% no Serra Verde. Então, provavelmente isso daqui vai cair ainda mais, Isso justifica a queda que o Tord está tendo na data de hoje. A gente vê ele aqui com uma queda de 5%, sendo negociado a 1,13, valor irrisório, comparando com o que a gente via o Tord nos seus momentos de glória, com distribuição de dividendos. Então, a gente vê a situação do Tord muito difícil. Vamos olhar aqui os comentários do gestor agora. E aqui é a parte de CRI, sem nenhuma novidade. Ele fala que o único CRI que está adimplente é o Solar das Águas, mas representa 0,84% do PL do fundo, se eu não estou enganado. Então, muito pequena a participação dele na carteira de CRIs. E os outros é aqueles velhos conhecidos da gente, que já acompanham o DEVA, que já acompanham o Versalhes, já acompanham o HCTR, que é o Hope, o ONE, Brasil Parks. A gente vê Brasil Parks aqui com concessão de carência até julho de 2025, o One Holding com concessão até janeiro de 2025 e o Hope também, com concessão de carência. O Hope está fazendo esse pagamento de 500 mil aqui, mas isso daqui não é só para o Tord. Esse 500 mil ele vai alcançar todos os credores do CRI. E depois o gestor vai falando aqui que vendeu o Crieda com um prejuízo de 1 milhão no caixa, mas se fez dizendo que vai realocar isso daí para reestruturar as sociedades para propósito específico aqui, reequilibrar as contas, que ele fala desse Moto by Hilton, que era um hotel antigo do fundo, foi vendido por 18,76 milhões e que só recebeu 3,86 milhões e que decidiram judicializar para receber esse restante, estão entrando na justiça. Uma informação boa, já devia ter feito isso há muito tempo. Fala aqui do imóvel que o fundo ainda tem, A situação do Serra Verde, que não está nada legal, a gente já viu ali que vai vir essa desvalorização de 77%, aliás, no Serra Verde 54%, fora aquela desvalorização que ele já teve lá no passado, que foi bem dizer de 90%, e fala do Rio Grande do Sul, que teve todos aqueles impactos da chuva. Então, situação complicadíssima do Serra Verde em recuperação judicial. Então, não adianta esperar daqui uma recuperação rápida. Isso daqui é coisa para muitos anos, se der certo, e a situação não está nada legal. Aí aqui vem a parte que eu sempre falei para vocês, assim, Tord 11, o que tinha que fazer para reestruturar? Tem que vender ativo. A gente via ali as equities, tinha os 4 parques, Entre eles, esses dois aqui que eles estão mencionando, que é o Resort do Lago e o Cauana Residence. E eles venderam a totalidade da participação dos ativos Resort do Lago e Cauana Residence. E aqui fala que foi vendida pelos valores de 4,6 milhões e 5,4 milhões, respectivamente, mediante recebimento de 10% do valor à vista, somado a 24 parcelas mensais. Fala aqui ainda que os valores estão sujeitos a reajustes, ajustes positivos via condição earn-out, que podem aumentar o valor total em 40%, além da correção das parcelas mensais e variação positiva do IPCA. Mas quando a gente olha para esses valores aqui,
eu senti que os valores estão muito baixos. E aí eu até vim aqui no portfólio a receber do fundo, né, aqui do relatório gerencial, e a gente olha aqui, ó, Cauana Residência, custo 38,38 milhões e valores a receber 6,35 e mais 1,35 já recebido, coisa em torno de 8 milhões. A gente olha o Resort do Lago, 79,19 milhões de custo. E a gente olha valores a receber, 5,71, 1,15 recebido, né? Então a gente vê aqui, essas vendas foram feitas por valores irrisórios. Tinha que vender propriedade para ajustar? Tinha, mas por valor tão baixo. A gente vê aqui, ó, o Resort do Lago vendido a 10% do valor do custo. Quem comprou isso? A gente tem que saber, porque esses fundos imobiliários aqui, eles já são alvo de várias críticas por confusão patrimonial. O mesmo cara que tem participação no fundo, ele pega dinheiro emprestado através de CRI, não paga, aí dá carência para ele e fica por isso e não executa a garantia nunca. Então, essa venda aqui, para quem que foi? É para esses caras também? Porque o valor está muito baixo. Parece que usaram o dinheiro do cotista para construir e vender barato para alguém ganhar dinheiro. Eu não sei, se alguém entendeu isso daqui e eu tô errado, me explica, fala aí para mim, porque isso daqui parece criminoso, não dá para entender como que faz uma venda dessa, né? O cotista tá tendo o seu patrimônio dilapidado. Olha aqui a situação do Tord hoje em equities. A situação do Tord em equities hoje, 20,8% apenas. Tord era um fundo de investimento. Se a gente olha no último, né, o último relatório gerencial de maio, a equities correspondia a 47,4%. E agora com essa reavaliação, provavelmente essas equities vão cair ainda mais. O Tord não é mais um fundo de investimento, o Tord virou um fundo de CRI. Olha aqui, CRI, que representava apenas 18,1%, hoje o CRI está correspondendo a 37,9%. Isso daqui vai aumentar mais, por quê? Porque fundo imobiliário e as equities tiveram reavaliação e caiu o valor deles. O Tord vai virar um fundo de mais de 50% de CRI, um fundo que tinha apenas 18,1% de CRI, vai passar para mais de 50%, por quê? Porque as equities e os fundos imobiliários estão desvalorizando, estão dilapidando o patrimônio do cotista. Hoje, a gente olha essa carteira de CRI, é ridícula, ninguém está pagando, está tudo em carência. A gente olha aqui a parte de fundo imobiliário. Fundo imobiliário, a maioria desses fundos imobiliários não paga também. A gente vê a situação do XBXO. Eles até falaram aqui em cima, ó, deixa eu ir lá para a gente ver. XBXO, circuito de compras, vacância de 93% no segundo pavimento, de 77% no primeiro pavimento, 29% no térreo. Então a gente vê aqui uma situação que vai levar um tempo ainda para esse shopping, né, no caso aqui, recuperar a plenitude, né, dos seus trabalhos. Ele ainda vem sofrendo desde a pandemia. A gente olha o lote metro quadrado aqui, que são vários loteamentos, né, ele dá informações de cada um aqui, mas a gente não vê um pagamento, né, quando a gente olha aqui na receita, na parte contábil, né, do fundo, a gente não vê os fundos imobiliários gerando muita receita. A gente vê aqui, ó, 9 mil, 9 mil, 9 mil, 9 mil, 53, só em janeiro esses 416 aqui. E a gente não vê, né, uma possibilidade de pagamento de dividendos através da recuperação desses fundos imobiliários. Isso aqui está irrisório e está correspondendo a uma grande parcela do fundo. Aí os CRIs, né, tá tendo um pagamento aqui pequeno, mas a gente olha aqui, ó, despesas de controladores está tendo paga certinho, ó. Despesas de controladores a gente vê aqui todo mês comendo aquilo que vem sido recebido de fundo imobiliário, de CRI. Então a taxa de administração do fundo tá indo que é uma beleza. Mas na hora de valorizar o patrimônio do cotista, olha a venda que foi feita do Cauana, olha a venda que foi feita do Resort do Lago. Alguém explica aquilo? Eu não consigo entender. Então, a gente olha aqui prejuízo contábil na casa dos 118 milhões. E com o que vem entrando hoje em dia, para isso daqui ser revertido, vai levar 10 anos para frente. Então, distribuição de dividendos aqui. Vai ter a venda, né, dos ativos, né, que vai pagando lá em 24 parcelas. Tem os CRIs que vão recuperar, né, os waivers. Mas como que vai ser feita a distribuição de dividendos?
vai ser feito sobre o resultado do regime caixa? Porque se for no contábil, o prejuízo aqui vai comer esses rendimentos por muito tempo e não vai ter distribuição de dividendos tão cedo e o fundo vai sofrer e a cota que hoje está 1,15 provavelmente vai cair para menos ainda, né? Vai cair lá para 50 centavos, continuar desse jeito. E o fundo está prometendo uma reestruturação, mas o que a gente vê aqui é dilapidação do patrimônio do cotista total. Provavelmente isso daqui no próximo relatório vai vir mais feio ainda, quase nada em equity. Fundos imobiliários vai cair no percentual, vai subir o CRI, porque o restante caiu, né? E infelizmente a situação do Tord é essa. O que sobrou de equities, aqui a gente olha, é o Ondas Praia Resort, que tem dívida, aqui até fala, né, que foi feita a renegociação da dívida até setembro de 31. Com relação ao Macaera, ele não tem dívida, e que fala que está focando no serviço hoteleiro ali. Mas a gente já viu que essas equities aqui também já tiveram desvalorização a mercado. Então, o que vai ser do Tord, né? É isso que eu espero aqui entender. Estou muito ressabiado, né, com essas vendas que foram feitas. Acho que valores totalmente irrisórios, não era isso que a gente esperava como cotista, numa possível venda dos parques aquáticos. Os dois parques aquáticos vendidos de Caldas Novas estão super lotados sempre que a gente olha lá. Então, realmente, a gente não vê o sentido que o Tord está caminhando como o sentido do interesse do cotista. Parece o interesse de outras pessoas. Então isso daí passa insegurança, né, pro investidor. Por isso que a cota só despenca. Por isso que a gente não consegue ver um horizonte bonito para o Tord. Infelizmente, não estou fazendo nenhuma recomendação de venda ou de compra aqui para vocês. É só a minha indignação enquanto cotista também do Tord 11. E é isso aí, pessoal. Eu acho que vocês realmente não devem ter gostado, né, das informações que eu passei aqui para vocês. Mas se você gostou dessa análise, deixa seu like, se inscreve no canal para a gente acompanhar novas análises aqui no futuro. Um abraço.